A manhã de inverno caía sobre São Paulo com uma monotonia cinzenta e fria, uma camada de umidade que parecia penetrar nos ossos. Dentro da padaria de luxo no bairro dos Jardins, no entanto, o mundo era outro. O ambiente era um refúgio de calor e opulência, onde o aroma de café gourmet recém-moído se misturava ao cheiro doce de croissants e tortas finas, dispostas como joias em vitrines de vidro impecáveis. Clientes bem vestidos conversavam em sussurros polidos, suas vozes abafadas pelo som suave de música clássica ambiente. Era um universo à parte, protegido da realidade crua da cidade por uma enorme vidraça que ia do chão ao teto. Através dela, a vida anônima e apressada da metrópole pulsava como uma cena distante e silenciosa, um espetáculo para ser observado, mas não vivido. Sentada a uma mesa estrategicamente posicionada perto da janela, Flávia Andrade era a personificação daquele ambiente. Aos 45 anos, vestia um terninho de grife de cor neutra que não admitia um único vinco, complementado por joias discretas que, para um olhar treinado, valiam mais que um carro de luxo. Seu cabelo estava perfeitamente alinhado e sua expressão controlada, quase vazia. Ela levava a xícara de porcelana aos lábios com um movimento ensaiado, seus olhos distantes fitando a rua sem realmente enxergar. Para o mundo, ela era uma empresária implacável, uma herdeira que havia multiplicado sua fortuna com uma frieza calculista. Por dentro, Flávia vivia em uma mansão silenciosa, não apenas a de tijolos, mas uma construída dentro de si mesma, uma fortaleza erguida após a perda trágica de seus pais na adolescência. Foi então que um pequeno movimento do outro lado do vidro rompeu sua bolha de indiferença. Um menino, que não devia ter mais de 6 anos, pressionou o rosto e a mãozinha espalmada contra a superfície gelada. Seu nome era Lucas. Ele não olhava para os doces na vitrine, nem para os pães dourados. Seus olhos, grandes e assustados, estavam fixos diretamente nos de Flávia. Não havia malícia ou cálculo em seu olhar, apenas a necessidade pura e desarmante de uma criança. Ao seu lado, uma mulher com o rosto marcado pelo cansaço, sua mãe Ana o puxou gentilmente para trás, o rosto corado de vergonha. Ela segurava a mão de outra criança ainda menor, uma menina encolhida contra suas pernas, e por um instante fugaz, seu olhar de desespero e súplica cruzou com o de Flávia. Aquele momento, a imagem da pequena mão contra o vidro que separava a abundância da miséria foi como uma pedra atirada contra a fachada de vidro da alma de Flávia. A rachadura se espalhou instantaneamente por sua armadura emocional, construída ao longo de décadas de solidão e desconfiança. Naquele menino, ela não viu um pedinte, mas a personificação da vulnerabilidade que um dia sentiu quando o mundo lhe foi arrancado. O olhar de súplica da mãe não despertou pena, mas uma fúria protetora que ela pensava ter perdido para sempre. A conexão visual, breve e silenciosa, foi um terremoto interno. A indiferença que a protegia se desfez, e pela primeira vez em anos, Flávia não estava analisando uma transação, mas sentindo uma conexão humana inegável e avassaladora. A decisão de Flávia foi um ato puro de instinto, uma força que rompeu as comportas de sua apatia cuidadosamente construída. Ela se levantou, a cadeira arrastando-se ruidosamente no piso polido, atraindo olhares curiosos e desaprovadores. Ignorando a todos, caminhou com a determinação de quem fecha um negócio de milhões até o balcão. Comprou não apenas um, mas vários pães quentes, garrafas de leite e os doces mais caros da vitrine. Tudo acondicionado em uma grande sacola de papel. Ao sair para a calçada fria, o choque térmico foi um espelho de sua própria ruptura interna. Agachou-se, o tecido caro de sua calça tocando o concreto sujo, e estendeu a sacola para Ana, que a olhava com uma mistura de espanto e desconfiança.
Os olhos de Lucas, no entanto, brilhavam com uma gratidão que desarmou Flávia completamente. A gratidão de Ana veio em forma de lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto cansado. Ela agradecia em sussurros, palavras que mal conseguiam sair, enquanto abraçava a sacola como se fosse um tesouro. Flávia, em vez de se afastar, sentiu uma necessidade incomum de entender, de saber o que havia por trás daquele desespero digno. "Qual a sua história?" perguntou ela, a voz mais suave do que usava há anos. Ana hesitou, a vergonha lutando contra a necessidade de desabafar. E então as palavras vieram, uma torrente de dor e injustiça. Contou sobre a morte súbita do marido, um homem bom e trabalhador, levado por um infarto fulminante meses antes, deixando-a sozinha com 2 crianças pequenas e um futuro que, de repente, se tornara um abismo escuro e assustador. Ela descreveu, com uma clareza dolorosa, a crueldade de seus cunhados, homens que no velório prometeram amparo, mas que, na semana seguinte, apareceram com um advogado e papéis que ela, em seu luto e confusão, assinou sem entender. Eram documentos que a faziam abrir mão de tudo, da casa modesta que construiu com o marido, das pequenas economias, de cada móvel e cada lembrança. Eles a expulsaram com a roupa do corpo, dizendo que ela não tinha direito a nada, que era uma incapaz que agora seria um fardo. Ana não chorava por pena de si mesma, mas pela humilhação de ter sua dignidade roubada, de ver seus filhos passarem frio e fome por causa da ganância de homens que deveriam ser sua família. Sua rede de apoio. O relato de Ana não despertou pena em Flávia, mas uma fúria gelada e precisa, uma raiva que ela conhecia bem. Era a mesma fúria que sentiu quando, aos 17 anos, viu parentes distantes olhando para o patrimônio de seus pais recém-falecidos com olhos de abutre. Naquele instante, Ana não era mais uma estranha. Era um reflexo de sua própria luta pela sobrevivência em um mundo predatório. Flávia pegou seu smartphone, o gesto automático e decidido de uma executiva. Discou um número de sua agenda e, quando seu chefe do departamento jurídico atendeu, sua voz não continha emoção, apenas um comando inquestionável. "Marcos, preciso de você. Encontre uma forma de abrigar uma mulher e seus 2 filhos hoje, e prepare a melhor equipe que tivermos. Vamos entrar com um processo de reintegração de posse. Use todos os recursos, todos." A reação inicial de sua equipe foi de ceticismo velado. Marcos, seu advogado mais leal e pragmático, ouviu a história com uma sobrancelha arqueada, questionando a impulsividade da decisão. Ele falou sobre os custos, sobre a falta de provas concretas, sobre a complexidade de um processo judicial baseado apenas no relato de uma desconhecida. Para ele, era um risco desnecessário, um desvio emocional dos negócios calculados, que eram a marca registrada de Flávia Andrade. Ele sugeriu uma doação generosa, uma solução mais simples e limpa. Mas Flávia foi irredutível. Pela primeira vez, não se tratava de um investimento financeiro, mas de um investimento em humanidade. E ela estava disposta a bancar o preço, por mais alto que fosse, para corrigir aquela injustiça flagrante. Naquela noite, o silêncio de sua mansão parecia mais pesado do que nunca. Cercada pelo luxo estéril, Flávia foi assombrada pela dúvida, o fantasma de sua antiga personalidade cética. E se ela estiver mentindo? E se for apenas um golpe bem elaborado? A desconfiança que a protegera por tantos anos gritava em sua mente, alertando-a sobre a vulnerabilidade de se importar. Cada ato de bondade em seu passado havia sido recebido com traição ou interesse. O medo de ser enganada era quase tão grande quanto o medo de reviver a própria dor. É em momentos de encruzilhada como este que a gente entende o peso de uma escolha. Se você também acredita na força de quem decide lutar contra a injustiça, se inscreva no canal para que possamos continuar compartilhando relatos transformadores como este. Enquanto Flávia travava sua batalha interna,
Ana e seus filhos experimentavam sua primeira noite de paz em meses. Seguindo as ordens de Flávia, Marcos havia conseguido um pequeno apartamento alugado temporariamente, um lugar simples, mas que para aquela pequena família parecia um palácio. O som do chuveiro quente, o cheiro de sabonete, a maciez de lençóis limpos eram luxos esquecidos. Lucas e Sofia, pela primeira vez em muito tempo, dormiram profundamente, sem o medo do frio ou dos perigos da rua. Ana observava os filhos dormindo, o peito apertado por uma gratidão tão imensa que parecia não caber em seu corpo. Ela não sabia quem era aquela mulher, mas a enxergava como um anjo enviado em seu momento de maior desespero. A guerra, no entanto, estava apenas começando. Assim que os advogados de Flávia contataram os cunhados de Ana, a reação foi violenta e agressiva. Eles não apenas se recusaram a negociar, como iniciaram uma campanha de difamação cruel. Contrataram um advogado inescrupuloso que começou a espalhar mentiras pela vizinhança e nos autos do processo, pintando Ana como uma mãe negligente, uma mulher desequilibrada que abandonou o lar por vontade própria. A estratégia era clara: destruir a reputação de Ana a ponto de nenhum juiz acreditar em sua palavra. A batalha deixava de ser apenas legal e se tornava uma luta pela honra e pela verdade de uma mãe que só queria proteger seus filhos. O envolvimento de Flávia também não passou despercebido em seu círculo social. Os rumores se espalharam rapidamente durante jantares e eventos corporativos. As pessoas a olhavam com uma mistura de curiosidade e pena, como se ela tivesse perdido o juízo. Se envolvendo com gente desse tipo, sussurravam uns: é caridade ou algum tipo de crise de meia-idade? Questionavam outros. Seus amigos a aconselhavam a se afastar, a não manchar seu nome por uma causa perdida. Cada comentário condescendente, cada olhar de julgamento, em vez de enfraquecê-la, apenas solidificava sua decisão. Ela estava escolhendo um lado. E pela primeira vez, não era o lado do dinheiro ou do poder, mas o lado da decência. A virada interna de Flávia aconteceu em uma tarde chuvosa, durante uma visita ao apartamento temporário de Ana. Ela chegou sem avisar, trazendo alguns mantimentos, e encontrou Lucas sentado no chão da sala, concentrado em um desenho. O menino, ao vê-la, correu e lhe entregou o papel com um sorriso tímido. Era o desenho de uma casa amarela, com um sol sorridente no céu. Em frente à casa, 4 figuras de palito. Ele, sua irmã, sua mãe e uma mulher alta, de cabelos escuros, ao lado deles. Somos nós, disse ele, apontando para a figura que representava Flávia. Naquele momento, a armadura de Flávia se desintegrou por completo. Aquele gesto puro e inocente era a validação que ela não sabia que precisava. É incrível como um pequeno ato de afeto pode reconstruir um mundo. É para testemunhar momentos como este que continuamos nossa jornada. E sua inscrição é o que nos permite trazer mais histórias de esperança até você. A partir daquele dia, as visitas se tornaram mais frequentes. Flávia e Ana começaram a conversar não mais como benfeitora e beneficiária, mas como 2 mulheres unidas pela experiência da perda. Ana falava sobre as saudades do marido, sobre os sonhos que tinham juntos. E Flávia, aos poucos, começou a abrir pequenas frestas de sua própria fortaleza. Ela contou sobre a solidão de crescer em um internato caro, sobre a pressão de ter que se tornar uma adulta da noite para o dia, sobre como aprendeu a ver o mundo como uma série de ameaças a serem neutralizadas. Pela primeira vez, Flávia não estava sendo analisada por seu patrimônio, mas compreendida por sua dor. A tensão aumentava à medida que a data da audiência final se aproximava. Os advogados dos cunhados haviam reunido testemunhas falsas e documentos forjados, construindo um caso sólido em cima de mentiras. Ana estava apavorada, com medo de gaguejar,
de não saber responder, de desmoronar diante do juiz. Flávia, por outro lado, sentia uma calma que não experimentava há décadas. Ela passava horas com sua equipe jurídica, preparando cada detalhe, antecipando cada movimento do adversário. Não era mais apenas a casa de Ana que estava em jogo. Era a prova de que a empatia, quando transformada em ação, poderia ser a força mais implacável e poderosa do mundo, capaz de mover montanhas e restaurar a justiça. O dia da audiência final chegou com a mesma frieza cinzenta daquela manhã na padaria. Mas agora o ar não estava impregnado com o cheiro de café, e sim com a tensão palpável de um tribunal. O advogado dos cunhados, um homem de sorriso fácil e olhos calculistas, acabara de encerrar sua argumentação. Com uma oratória cruel e bem ensaiada, ele pintou Ana como uma mulher instável, uma mãe descuidada que não merecia a responsabilidade de um lar, usando as mentiras das testemunhas compradas para tecer uma teia de calúnias que parecia sufocar a verdade. O juiz, um homem de meia idade com uma expressão cansada, folheava os documentos com um ar de quem já havia formado sua opinião. Ana, sentada ao lado de Flávia, tremia visivelmente, seu rosto pálido como cera, sentindo o peso de cada olhar acusador como um golpe físico. A esperança parecia uma chama fraca, prestes a ser extinta pelo sopro gelado da injustiça. Quando o juiz lhe deu a palavra, Ana se levantou com dificuldade, as pernas bambas como se fossem feitas de algodão. Sua voz, no início, era pouco mais que um sussurro quebrado, um som frágil perdido na vastidão silenciosa da sala. Ela não falou de leis, de artigos ou de direitos. Ela falou sobre o cheiro do bolo de fubá que seu marido amava assar nos domingos de manhã. Descreveu a mancha de tinta na parede do quarto das crianças, resultado de uma tarde de arte improvisada. Falou sobre a promessa que fizeram um ao outro, sentados na varanda, de verem seus filhos crescerem naquele quintal, de envelhecerem juntos naquela casa. Cada palavra era uma pincelada de memória, pintando um quadro vivo de um lar construído com amor e sonhos, não apenas com tijolos e cimento. Aos poucos, o sussurro se transformou em uma declaração de amor e luto, uma defesa não de uma propriedade, mas de uma vida inteira. Um silêncio pesado se instalou no tribunal quando Ana terminou, seu desabafo pairando no ar como uma prece. O advogado de defesa sorriu com desdém, certo de que o apelo emocional seria ignorado. Mas foi naquele instante que algo mudou em Flávia. Inspirada pela coragem crua e vulnerável de Ana, ela sentiu a última parede de sua fortaleza interna ruir. Levantou-se com uma calma e uma autoridade que fizeram todos os olhares se voltarem para ela, incluindo o do juiz, que a observou com surpresa. Seus próprios advogados a olharam, confusos, mas ela fez um gesto sutil para que permanecessem sentados. Não era a empresária Flávia Andrade que estava de pé, mas a órfã de 17 anos que um dia precisou lutar contra o mundo para proteger o legado de seus pais. Ela pediu a palavra, a voz firme e clara, sem qualquer traço de hesitação. Meritíssimo, eu entendo que este tribunal lida com fatos e provas, não com sentimentos, começou ela, seu olhar fixo no juiz. Mas há fatos que não estão nos papéis. Eu sei o que é perder tudo da noite para o dia. Sei o que é ter seu mundo reduzido a um inventário, a um conjunto de bens a serem disputados por pessoas que deveriam te proteger. Por anos, construí um império para me sentir segura, para erguer muros tão altos que nenhuma dor pudesse me alcançar novamente. Mas hoje, ouvindo a senhora Ana, eu entendi uma verdade fundamental. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras preencher o ambiente, e então olhou para os cunhados com uma fúria gelada. Dinheiro constrói impérios, mas só a dignidade constrói um lar, e o que tiraram dessa mulher não foi um imóvel, foi seu lar.
A declaração de Flávia ecoou pela sala com a força de uma sentença. Ela expôs sua própria ferida para defender a de outra pessoa, transformando sua dor em uma arma de empatia. O juiz, visivelmente comovido, tirou os óculos e esfregou os olhos, olhando de Flávia para Ana e depois para os rostos chocados dos cunhados, cuja ganância estava agora exposta sob uma luz crua e vergonhosa. O veredito, quando veio, foi rápido e decisivo. A reintegração de posse foi concedida a Ana, com efeito imediato. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Ana, que desabou na cadeira, chorando abertamente. Flávia se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Naquele toque, não havia mais a distância entre uma benfeitora e uma necessitada. Havia apenas a cumplicidade de duas sobreviventes, duas mulheres que, juntas, provaram que a justiça, às vezes, não é encontrada nas leis, mas na coragem de um coração que se recusa a desistir. O regresso à Casa Amarela foi um ritual sagrado, uma cerimônia silenciosa de reconquista. Cada passo de Ana sobre o assoalho de madeira que rangia familiarmente era uma afirmação de sua vitória. O cheiro de poeira e abandono foi rapidamente substituído pelo aroma de vida que voltava a pulsar ali dentro. Lucas correu direto para seu antigo quarto, abraçando as paredes como se reencontrasse um velho amigo. Enquanto Sofia encontrou um ursinho de pelúcia esquecido sob a cama, e o apertou contra o peito com a força de quem recupera um tesouro perdido. Ana ficou parada no meio da sala, fechou os olhos e respirou fundo pela primeira vez em meses. Um suspiro que carregava para fora toda a angústia e o medo. Não era apenas uma casa, era seu santuário, o alicerce de sua família. E agora, graças à coragem de uma estranha, ele estava de volta. À luz do sol da tarde, entrando pela janela, parecia mais quente e dourada do que nunca, banhando o ambiente com a promessa de um recomeço. Semanas depois, a casa já não tinha mais vestígios de abandono. As paredes estavam recém-pintadas e decoradas com os desenhos coloridos das crianças. Foi nesse cenário de calor e simplicidade que Ana recebeu Flávia para um jantar. A mesa modesta, posta com a melhor toalha que Ana possuía, continha um banquete de gratidão. Arroz, feijão e um frango assado que perfumava o ar. Ao final da refeição, Ana entregou a Flávia um pequeno presente. Era um álbum de fotos. A primeira imagem, borrada e granulada, era da câmera de segurança da padaria, capturando o exato momento em que Flávia se ajoelhou na calçada. As páginas seguintes mostravam a reforma da casa, as crianças brincando no quintal, seus rostos radiantes de felicidade. Na última página, uma foto recente dos 4 juntos, sorrindo. Abaixo, uma legenda escrita à mão por Ana, para a fundadora da nossa nova família. As lágrimas que Flávia segurou no tribunal finalmente rolaram, quentes e libertadoras, dissolvendo as últimas muralhas de sua antiga solidão. Aquele álbum não foi o fim da história, mas o início de um propósito muito maior. Flávia entendeu que sua fortuna, antes usada para construir barreiras, poderia agora ser usada para construir pontes. Com a mesma determinação implacável que usava em seus negócios, ela canalizou seus recursos e influência para criar a Fundação Andrade, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer apoio jurídico, psicológico e social gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de injustiças familiares e patrimoniais. E para liderar o departamento de acolhimento, a porta de entrada para todas as novas histórias, ela não pensou em ninguém mais qualificada. Ana, com sua empatia forjada na dor e sua força testada pelo fogo, tornou-se a primeira diretora, transformando sua própria jornada de desespero em um farol de esperança para inúmeras outras que viriam depois dela. 5 anos depois, a cena se repetia, mas de forma completamente diferente.
Flávia e Ana estavam sentadas na mesma padaria de luxo, rindo enquanto observavam Lucas e Sofia, agora crianças saudáveis e cheias de vida, desenhando em um caderno. A mansão de Flávia, antes um mausoléu silencioso, agora era frequentemente invadida pela alegria caótica dos fins de semana com as crianças, que haviam como uma figura central em suas vidas. Pela janela, Flávia viu uma jovem mãe, o desamparo estampado em seu rosto, hesitando na calçada. Mas agora, o olhar de Flávia não continha mais indiferença, e sim reconhecimento e propósito. A jornada delas prova que um único gesto de coragem pode reverberar e transformar o mundo. Se relatos de superação como este inspiram você a acreditar em um futuro melhor, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando a força da empatia em ação.